Eu tô pensando aqui que para o final de semana, o pãozinho que a gente vai aprender a fazer hoje é uma ótima pedida. Mas pode ser hoje também, pãozinho vai bem toda hora, né? Ótima opção para acompanhar um cafezinho, um suco, quando você vai receber uma visita, ou para agradar a família, ou mesmo para você. Você é tão importante. Vou até prender meu cabelo, porque a gente vai lá pra cozinha e tem que ir de cabelo presinho, né? Então, todo cuidado é pouco. A gente vai aprender a fazer o pão de ricota. Essa receita é muito boa, é um pão bem levinho, super saboroso, perfeito para você fazer em casa. E quem ensina é o chefe Teron Morato. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Quanto Cláudia. tempo, não é? Verdade. Faz tempo que você não vem. Mas Bastante olha esse tempo. pão que ele trouxe, gente. Olha É lá. um pão gostoso, é um pão leve, Ó, sem glúten, olha que pão, olha isso. Olha, fofinho. muito. Você vai aprender a fazê-lo agora, tá? A gente começa Exatamente. Vamos lá, gente. Esse aqui é um pão sem glúten, Cláudia. Então, a gente não vai usar farinha de trigo. Aí todo mundo vive perguntando como é que faz um pão sem glúten, farinha sem glúten, que é a grande dificuldade. Eu trouxe uma receita básica, que é o que eu chamo da receita 3-2-1. A gente sempre seguia a proporção 3-2-1. Farinha de arroz, polvilho doce, ou polvilho azedo, desculpa, e fécula de batata. É a receita 3-2-1. Vamos agora misturar essas farinhas. Eu estou pegando da receita que eu estou passando, inclusive, para vocês. Eu diminui só um pouquinho a quantidade para não ficar muita coisa aqui nessa nossa cozinha. Mas a receita que está para vocês hoje, que vocês vão acompanhar, que você vai falar, dá perfeitamente para 2 pães, inclusive. Né? 2 pães desse tamanho. Joia. Vamos começar, gente? Vamos lá, de olho aqui na receita. Vamos lá. Farinha de arroz. Você vai usar 2 xícaras de farinha de arroz. Isso. Vamos lá, Cláudia. 1 xícara de polvilho doce. Obrigado. Meia xícara De amido de milho. amido de milho. Aí, nesse caso agora, eu vou colocar aproximadamente 10 gramas... É uma colher de sopa, Uma né? colher de sopa. fermento A colher de sopa a gente sempre calcula, seco. como para todo mundo que quer calcular em casa, uma forma rápida, a colher de sopa tem aproximadamente 10 gramas. Tá. Né? A gente está usando a mesma coisa de quantidade para manteiga também. Tá? Perfeito. Fermento seco, se for fermento seco são 10 gramas, se for fermento aquele mais fresco, eles são 15 gramas, a gente mistura com um pouquinho de água quente, um ligeiro toque de açúcar, só para ele começar a fazer o que a gente fala de ativar. Agora a gente vai começar a sujar um pouco a mão, poderia já começar a fazer com uma colher, poderia, mas vamos sujar um pouco a mão, porque não tem jeito, massa é sujeira. Misturo tudo geral, para começar a fazer a mistura. Vou pegar agora uma pitadinha de açúcar, tá? Se vocês quiserem, não precisa colocar açúcar. Pode-se trabalhar diretamente, sem açúcar e sem sal. Mas é uma só, pitadinha é uma mesmo, pitadinha. tipo quase Você sabe de nada. onde vem o termo pitada? Não. O termo pitada é que antigamente as pessoas fumavam e utilizavam piteiras. E seguravam a piteira nessa forma. E aí que começou a vir o termo pitada. Olha lá, que interessante. Olha, esse daí eu já tinha ouvido essa história e um Teron também é chefe amigo meu que dá aula comigo, inclusive, ele costuma falar isso para os alunos dele. Eu falei, eu vou importar isso daqui para mim. legal, muito bem. Agora que eu já fiz a grande mistura, eu vou começar a fazer os itens úmidos, tá? Então eu vou colocar um pouco de leite. 400 ml de leite. Isso. A nossa mágica ricota. A ricota até eu trouxe ela em 2 formatos. Algumas que você compra, ou ela vem em formatinho de queijo, tipo aquele queijo mineiro, ou ela vem redondinha. Nada mais é que você só pega ela e esfarela a ricota. Ela vai ter alguns pedaços, ela fica maiorzinha, você pode ver que ele fica com alguns pedacinhos, mas é interessante que ele dá aquela umidade gostosa no pão, né? Então tem a mistura da ricota, a nossa manteiga, que interessante, vocês podem ver que ela já está derretendo, é aquilo que a gente já começa a chamar de pomada, que fica mais fácil para misturar, para fazer a bagunça. Aqui tá 5 colheres de manteiga, é isso mesmo? Na verdade, são 50 gramas de manteiga. 50 gramas de Isso. manteiga, tá? Cada colher tem aproximadamente 10 então gramas. tem que ser a colher rasa, porque a Isso. gente pensa assim, colher, bota uma colherona de manteiga. É isso mesmo. Então, colher rasa. Tá. Tá? Um ovo. Um ovo. E aí vamos começar a fazer a nossa meleca geral. Vamos deixar bem claro, gente, que essa receita é uma receita sem glúten, mas ela não é sem problemas de lactose. Quem tiver questões e situações de lactose, tem que ver que realmente vai se gerar um problema aqui. Tá? Então é sem glúten. E ó, vou passar para você a receita, dar uma conferida aí. 2 xícaras de farinha de arroz, 1 xícara de polvilho doce, meia xícara de amido de milho, 1 pitada de açúcar,
1 colher de sopa de fermento seco em pó, 400 ml de leite, 4 colheres de margarina ou manteiga, 1 ovo, 250 gramas de ricota fresca e uma pitada de sal. Isso, eu vou fazendo o ajuste da massa, que ela começa uma massa bem líquida, tá? E bem pegajosa, principalmente pela quantidade de ovo. E ela vai encorpar? E ela vai encorpar. Ela vai encorpar e virar exatamente esse pão, bolão que a gente fez, tá? Ó, a gente olha assim e fica, será que vai dar certo? Então, eu sempre vou ajustando, no caso, a farinha mãe que a gente utiliza para poder fazer o ajuste, incorporando dos 3 é a farinha de arroz, nesse caso aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, para poder, inclusive, a gente ir podendo depois preparar, eu trouxe uma forma, que é uma forma de aro média, com aproximadamente 16 centímetros. E a gente vai também preparar ela e untar ela com pão, com papel manteiga, tá? Nessa base líquida agora, a gente vai jogar ela dentro da forma, ela mesmo líquida, que ela vai fazer encorpar, porque ela vai começar daqui a pouco a fazer a parte de crescer e fazer a base do fermentar. A gente aqui não vai conseguir deixar fermentando muito tempo, tá? Tempo de fermentação são 30 minutos, aproximadamente, que ela vai crescer e vai dobrar de tamanho. É. E aí, a gente deixa... Como é que a gente faz para fermentar? Embrulha com um pano, coloca... Algumas pessoas colocam debaixo da pia. Eu costumo colocar debaixo do forno, eu aqueço um pouco o forno antes e deixo ela dentro do forno com uma temperaturazinha de 40, 45 graus, 30 minutos, embrulhada ainda no pano, para poder exatamente dar uma segurada boa, tá? Perfeito. Aí na hora de assar, esse forno tem que estar a que temperatura? Pré-aquecido, a gente deixa ele pré-aquecido a 180 graus. E na hora de assar, a gente vai assar ela por aproximadamente 25, 30 minutos, aí a gente vai acompanhando o pão. Algumas dicas que eu até dou na hora que a gente for assar, vai ser exatamente... Tá sem? Tá sem água agora, tudo bem. Não, tem sim, ó. Tem. É que tem que tirar só um pouquinho desse resto aqui, que agora eu vou na base da colher jogar o resto... Deixa eu te dar um tempo pra você secar sua mão. Vamos lá. Essa massa, o que a gente pode fazer no final, para poder até dar esse tonzinho mais dourado aqui em cima, esse tostadinho, a gente joga um pouquinho de farinha crua em cima, uma leve pincelada de gema de ovo, tá? E se o forno tiver a opção gratinar ou grill, a gente pode colocar ele na função grill. Perfeito. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou untar a nossa forma com papel manteiga. Um papel quadrado, amasso, sem nenhum grande segredo, e já deixo a nossa forma preparada. Depois que você deixar ela meia hora embrulhadinha, no lugar quentinho. Isso, exatamente. Pra ela dobrar de tamanho. Na verdade, o que eu iria fazer? Eu ia pegar agora ela aqui mesmo, ia deixar ela, vamos deixar a parte menos suja do pano aqui, embrulhadinha, a gente ia deixar quietinho, guardadinha, tá? E agora, aqui, como não temos esse tempo de fermentação, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a massa, que ela vai fermentada, ela vai estar um pouquinho maior e até um pouquinho já mais durinha. Olha lá, mas ela já tá... Não, ela já tá, ó, desculpa. Ó. Deixa eu virar, ó, pode ver. Tá. Gente, não precisa de pão duro, mas o pão duro sempre ajuda. Mas vocês podem ver que ela já pegou a liga. E ela é mais molhadinha por causa exatamente dessa quantidade de leite e da ricota, tá? Perfeito. Deixa eu passar, enquanto isso, os contatos do Teron. Ele tá no Insta e no Face como Comedinha de Casas. Isso. Comedinha de Casas. E tem também o Instituto Gourmet Lapa, que é uma escola com um monte de curso legal. Você vai aprender a cozinhar com ele. Tem um curso de panificação, inclusive, agora. Panificação. E tem outro chefe também lá que já esteve aqui com a gente, não é? Tem, exatamente. E ó, no site www.chefteron.com.br você também entra em contato para saber mais. E o telefone 11 98133 8060, tá? Ou então 11 93232 3230. Isso mesmo, isso mesmo.
Bom, pegou a receita? Eu vou deixar você copiar, enquanto isso você vai conferindo aí. Eu vou dar um recadinho e volto já, Claro, porque eu quero experimentar. nosso pão já tá aqui dentro. Aí tem um aqui mesmo, gente, pão tá quentinho, ó, que beleza. Vem aqui comigo, coloca na tela aí, olha, você que tá pegando a receita, presta atenção se você anotou certinho. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de polvilho doce, meia xícara de amido de milho, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó seco, 400 ml de leite, 5 colheres de margarina ou manteiga, 1 ovo, 250 gramas de ricota fresca, já esfarelada e 1 pitada de sal. Opa, olha, gente, vai sair do forno. Olha que delícia, olha que privilégio. Eu falo, olha isso, que coisa mais linda. Quanto tempo no forno? 25 a 30 minutos. Normalmente 25 já Nossa, basta, que ó. show, hein? Já pode ver que ele Ele fica encorpa, crocante fica por crocante. fora. Papel manteiga ajuda, inclusive, a tirar. Cadê a manteiguinha que tava aqui? O gato comeu. Tinha uma manteiguinha. Tinha uma manteiguinha. Eu usei grande parte da Mas nem manteiguinha. precisa também, porque ele já é de ricota, né? Já é Já, molhadinho. exatamente. Mas pãozinho quentinho com manteiguinha, né? Lembra que é uma massa molhada, ele gruda um pouco no papel Tá. manteiga, ele tá quente. Você pode ver que ele tem esse processo de grudar um pouquinho Olha o fundo a dele. fumacinha, gente. Olha ele como fica embaixo. Ele não tosta embaixo, principalmente por causa do papel manteiga, mas Ê, delícia. E o cheiro que tá aqui? O cheirinho. aqui. Pode ver até que ficam uns pedacinhos de ricota. Que máximo. Eu poderia rechear ele um pouquinho também, se eu quisesse. Pode, claro. Quer uma fatia? Claro. Eu quero, claro. Eu tô aqui assim, ó, na fila do gargarejo. Quero muito. Por favor, me passa o pratinho. Tem até um cafezinho já pra você, ó. É, ó lá. Essa produção E ó, é fofinho, ó. uma Pode ver que ele coisa de- ficou- Gente, tá quentinho mesmo. Muito molhadinho. É, bem molhadinho. É gostoso. Ele é o que eu falei, ele é leve. Lembrando, sem Maravilhoso. glúten, mas não é sem lactose. Um dos cursos, inclusive, que eu dou é de culinária fitness, onde que eu ensino a diferença entre vegetarianos, veganos, low carb, a parte de tirar glúten. Maravilhoso. Não que eu esteja completamente fitness, mas não tem problema. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Tá ótimo. A gente tem que se cobrar menos também, sabe? Exatamente. A gente tem que ser responsável, mas sem neurose. Exatamente. Né? E saber curtir um dos maiores prazeres da vida, que é comer e fazer a própria comida. Posso falar? Que delícia de pão. Vou ficar aqui a tarde toda Eu comendo vou responder, pão. não vou deixar a produção comer, então, hein? Café tá quente? Ah, come um pedacinho também. Pra que ir lá, gente? Eu vou ficar aqui a tarde inteira. O que vocês acham? Comendo pão, tomando café. Não. Não é nem café, é um cappuccino. Ah, que produção chique. Não trouxeram pra Viu? você, Teron. Sem problema. Que delícia, gente. Isso é vida, hein? Vou Isso é repetir vida. o contato da sua escola, que aí a turma que quer aprender com você já vai lá. É Instituto Gourmet Lapa. Instituto Gourmet Lapa. E no seu site tem informações? No meu site tem informação, no Comidinha de Casas tem informação, no Chef Teron Morato tem informação. Pode entrar em contato comigo nos 2 celulares, pode entrar em contato comigo no Zap Zap, ligar, não tem problema, eu falo sobre os cursos. A escola é minha e eu dou aula também. E a ideia, inclusive, da escola é não só ensinar as pessoas a cozinharem, para irem trabalhar, de repente, num restaurante, alguma coisa do gênero, mas elas terem a opção de fabricarem algumas coisas para elas terem uma segunda opção de renda. Então, vamos supor que aprende a fazer brigadeiro gourmet, aprende a fazer o pão para poder vender pão, aprende a fazer bolo em pote. E eu ensino a empreender, como ganhar dinheiro com isso, não gastar demais com a receita, fazer o cálculo, quanto vale a receita, não desperdiçar alimentos. Essa era a aula que você queria. Liga pra ele. Exatamente. Obrigada. Obrigado, Clão. Um prazer te Prazer receber. foi Até a meu. próxima. Até a E próxima. parabéns, que pão bom. Querem olhar? Põe na tela, vai. Anota aí. Tira as dúvidas. Ó, olha o pão aí. Olha a receita boa. Pão de ricota. 2 de farinha de arroz, 1 de polvilho doce, meia de amido de milho. 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó, 400 ml de leite, 5 colheres de margarina ou manteiga, 1 ovo, 250 gramas de ricota fresca e a pitadinha de sal.